Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Sou Marcos Elias, pai por meio da adoção de 3 lindos filhos. Estou aqui para o nosso episódio número 8 do livro Adotei, dessa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal. Se você é novo, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário de carinho aqui, de incentivo para que a gente continue produzindo aqui esse conteúdo para abençoar a sua vida. Se você deseja adquirir esse material, esse livro que eu escrevi recentemente, você pode clicar aí no link que está na descrição desse vídeo e acessar esse conteúdo para você avançar um pouco mais nos estudos. Hoje eu quero falar sobre a adoção como expressão do evangelho. Principalmente se você é um cristão, você precisa compreender essa doutrina à luz das Escrituras. Quando falamos de adoção à luz das Escrituras, não é apenas tratar de um ato social ou jurídico. Muitas pessoas se prendem ou no ato social, que é uma interação da sociedade, ou da parte jurídica. Não é só isso. Nós precisamos entrar, acessar o coração do próprio Deus. Nós precisamos entender qual é a expressão de paternidade de Deus para com seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que nós não somos mais escravos, mas sim somos agora filhos de Deus por meio da adoção. Efésios capítulo 1, versículo 5, ele diz, através da boca do apóstolo Paulo, um dos maiores doutrinadores da palavra de Deus, de que nós fomos predestinados à adoção de filhos. Então nós precisamos compreender. A adoção não nasce, em primeiro lugar, no nosso coração. Eu falei isso lá no episódio 1. Ela nasce num desejo do coração de Deus em adotar uma multidão de filhos espalhados por toda a terra. Isso é parte do plano global, dessa família global de Deus em toda a terra. Então, é importante nós entendermos que o evangelho não é apenas sobre perdão. Deus não decidiu enviar Jesus, o seu único filho, aqui na terra para morrer aquela morte de cruz, simplesmente para perdoar os homens e as mulheres. É também, mas para além disso, para além do perdão, é sobre pertencimento, é sobre entrar na família de Deus e sentir pertencente, sentir parte dessa família e olhar para Deus não como um ser místico, espiritual apenas, mas como um Deus que é Pai. Eu disse em outros vídeos que Deus, o nosso Deus, o Deus da fé cristã, ele é um Deus que é Pai. Todas as religiões, elas têm um Deus, as pessoas comungam ao entorno de um Deus. Mas no cristianismo nós temos um Deus que é Pai. Nós temos um Pai que é um Deus. Então é isso que eu estou propondo para vocês aqui. A obra de Cristo, ela não tornou a gente somente livres. Ele nos libertou do pecado, é verdade. O sangue dele lavou os nossos pecados, apagou a nossa ficha corrida de pecado, é verdade. Mas não só isso, ele fez também o quê? De nós, seus filhos. No nosso documento espiritual, nossa expressão de filiação em Deus, está lá. Deus é o nosso Pai e isso muda tudo. Deus não apenas resolve o nosso problema do pecado, da separação entre o homem e Deus que foi causada lá no Éden. Ele nos dá também uma identidade. Agora, não é só o Marcos, não é agora só mais o filho do Dimas e da Mirtes. Agora é Marcos, o filho do Dimas e da Mirtes, mas também o filho de Deus. Essa identidade que ele nos dá. Segundo, não somos apenas aceitos, somos integrados a essa nova família. Não há mais do que se falar em orfandade depois que nós fomos alcançados pela paternidade de Deus. A orfandade, ela fica de lado. A orfandade, ela fica para trás. Por quê? Porque agora nós somos filhos de Deus. Terceiro, não somos mais visitantes. Nós somos herdeiros das promessas, da herança de um Deus que é Pai. E isso muda todo o jogo para nós. Gálatas capítulo 4, versículo 7, eu vou ler na íntegra esse versículo para vocês. Assim que já não és escravo, mas filho, grava isso, identidade. Não és escravo, mas filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus te fez filho dele por meio da adoção, te fez livre, porque agora você não é mais escravo, e te fez dono de uma herança. Glória a Deus por isso. Adotar uma criança é, portanto, uma pregação viva do Evangelho.
Pregação viva do Evangelho não é você abrir um som de um microfone, abrir uma live, fazer uma grande cruzada. Também é uma expressão. Mas a expressão mais genuína do Evangelho de Deus, o Evangelho vivido, é tornar visível aquilo que Deus faz de forma invisível por nós. Ele nos dá a salvação, Ele nos salva, Ele nos resgata e Ele nos coloca nessa família e é por meio de adoção. Eu preciso sempre bater nessa tecla. Deus, Ele não tem filhos biológicos aqui na Terra. O único Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele deu, Ele entregou, Ele ofertou para que através dessa oferta, eu e você pudéssemos ser inseridos nessa grande família. Então todos nós, eu e você, todos nós fomos inseridos nessa grande família por meio da adoção. A adoção como chamado, ela não vem para todos, ela vem para aqueles que ouviram a voz de Deus e decidiram obedecer. A palavra de Deus diz, quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Muitas pessoas elas têm ouvido a voz do Senhor, mas elas têm se fechado à voz do Senhor. Há uma grande diferença entre ouvir a Deus e obedecer a Deus. Eu posso ouvir a Deus e não obedecê-lo. Eu posso ouvir a Deus e não praticar a palavra de Deus. Então, o nosso chamado para adoção é quando Deus te chamar para adotar. Não endureça o seu coração. Abra o seu coração. Diga, Deus, eu não sei como é. Eu não tenho a capacitação adequada. Eu não tenho os recursos necessários. Deus, eu tenho um coração aberto. Os meus ouvidos espirituais estão abertos. E eu quero viver essa experiência como o Senhor está me chamando. Ouviu o chamado de Deus? Corre, obedeça, porque Deus vai te capacitar. Tiago 27 diz que a verdadeira e pura religião é assistir o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. E nós precisamos ouvir a voz de Deus e dar uma resposta à sociedade com aquilo que nós ouvimos de Deus. Deus levanta famílias com chamados específicos. Deus levanta ministérios com chamados específicos. Tem ministério que Deus atua com muita cura. É evidência do ministério. Outros ministérios, Deus trabalha com muita mudança, transformação social. Outros ministérios, outras famílias, Deus faz outros tipos de chamamento. Mas, quem sabe, Deus está chamando você para adotar. Deus está chamando a tua casa para ser uma casa que vai hospedar um filho, uma filha de Deus, que vai se tornar também um filho por meio da adoção. Quem sabe, hoje, esse dia, nessa hora, você está vendo esse vídeo, chegou para você e você está sentindo o teu coração queimar. Os teus ouvidos ficaram atentos a isso. Você começou a dar vazão, você começou a prestar atenção nisso que nunca passara pela sua cabeça antes. Quem sabe é um chamamento de Deus para você entrar nessa missão. E aquele que dá a missão, ele sustenta a missão. Aquele que dá a visão, ele sustenta a visão. Aquele que faz o chamamento, ele provê para aqueles que foram chamados. Receba essa palavra. Existem diferentes formas de nós respondermos a essa chamada, a esse chamado de Deus. Em primeiro lugar, adotando diretamente, fazendo isso que eu fiz. Isso que outros pastores aqui da nossa equipe, outros irmãos em Cristo Jesus aqui da nossa igreja fizeram, adotando diretamente. Segundo, apoiando famílias adotivas. Você pode se tornar o quê? Uma rede de apoio. Você pode se tornar um provedor. Você pode se tornar alguém que vai dar condições para uma família adotar. Não necessariamente Deus te chamou para adotar, mas Deus te chamou para se comprometer com Tiago 27. Se comprometer com a verdadeira religião. Terceiro, servindo em instituições. Saicas, abrigos, creches, orfanatos, escolas, ambientes em que o cuidado com o órfão está presente. Então você pode também servir nas instituições. Quarto, que é muito importante, interceder pela causa do órfão. Você pode ser um baluarte, você pode ser um intercessor, você pode ser uma coluna na casa de Deus, servindo como um intercessor pela causa do órfão. Também é uma contribuição. Quinto, contribuindo financeiramente. Apoiando os grupos de apoio à adoção, apoiando as causas da adoção, apoiando as instituições que dão a cara a tapa para a adoção, investindo em pessoas que estão escrevendo materiais, pessoas que estão produzindo conteúdos. Você tem uma infinidade de coisas que você pode contribuir financeiramente para você fazer com que essa mensagem propague mais rápido, de forma mais eficaz.
Quinto, se tornando um padrinho afetivo. Tem outras modalidades, não necessariamente da adoção direta, mas você pode fazer o apadrinhamento afetivo. Sexto, se tornando também uma família acolhedora. Nós temos essa modalidade também. Em algumas cidades, em alguns municípios, já é muito forte. Já até não existe tanta procura, tanta demanda do SAICAS, né, do Serviço de Acolhimento Institucional, mas sim da família acolhedora, que ao invés da criança ou adolescente ir para uma instituição, ela vai para uma casa adequada, uma casa que passou por testes, uma casa que também foi aprovada, que fizeram os cursos e que estão no credenciamento para receber essa criança ou esse adolescente. Então também você pode participar disso. A adoção é um chamado individual. Deus não vai levantar um microfone aqui e abrir para 10 mil pessoas no ginásio, todo mundo aqui precisa adotar uma criança. Não, isso é um chamado individual. Mas também a responsabilidade passa a ser coletiva. Deus me chama para adotar, mas Deus chama a igreja a se comprometer com aqueles que adotaram. Por quê? Se a gente não prepara a igreja, o coletivo, o corpo, para receber aqueles que foram adotados, nós teremos um choque, nós teremos um confronto, nós teremos uma coisa que não será saudável. Por quê? Você vem com o teu coração cheio de amor, você adotou uma criança, crianças ou adolescentes, e aí você chega na comunidade de fé e as pessoas estão com o coração fechado para adoção, eles vão dizer, o adotadinho, olha lá a adotadinha, e vai colocar vários estigmas nos nossos filhos. Então nós precisamos trabalhar as duas partes. Olha, você não é vítima, meu filho e minha filha por meio da adoção não é vítima. Eles não são vítimas. E também a igreja não pode olhar para eles como crianças com estereótipos. São filhos, até porque quando você adota e você tem já o documento da criança no seu nome, não tem ali filho por meio de adoção. E tem ali filho e filha de fulano e ciclana nascido em tal horário. Então é isso que nós precisamos entender. Discernir o chamado de Deus para adoção é a coisa mais importante. Alguns sinais muito importantes para você que está me perguntando. Pastor, como que eu sinto? Como que eu ouço? Como que eu percebo? Primeiro, vai ter um incômodo constante com a realidade do órfão. Começa com isso. Você está incomodado com a causa. Meu Deus, por que todo mundo não compra a causa? Por que nem todo mundo se compromete? Você já está incomodado. Segundo, um amor crescente por crianças vulneráveis. Sabe aquelas crianças mesmo que ninguém quer, aquelas crianças mais deixadas de lado, até as abandonadas, o teu coração vai queimar por elas. Terceiro, uma confirmação através da palavra de Deus e através da oração. Você precisa receber a palavra de Deus como semente no teu coração e também a oração em concordância. Quarto, concordância e unidade dentro da família. Não dá para o marido querer adotar e a mulher não, ou vice-versa. Os dois, se você já tem filhos biológicos, esse filho também precisa querer receber novos irmãos por meio da adoção. Quarto, e eu finalizo aqui, acho que é quinto, né? Quinto, paz no coração, mesmo diante das más notícias, mesmo diante dos desafios que se apresentam. Finalizo aqui dizendo que você precisa entregar de fato o seu coração ao Senhor. Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. A adoção, ela é mais do que um ato, ela é um propósito redentivo do Senhor. Deus escolheu, por meio do seu Filho amado, comprar para ele tribos, línguas, raças e nações, filhos e filhas que estavam abandonados, que estavam perdidos, que estavam desgarrados. Nós éramos ovelhas desgarradas. E o Senhor, através do seu Filho amado, foi lá e nos resgatou, nos trouxe para esse ambiente de redenção, de cura e de novidade de vida. Agora, nós temos um Pai, temos uma família, temos um grande corpo espalhado por toda a terra e nós somos pertencentes a esse corpo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa fazer sentido no teu coração. Se você deseja receber um pouco mais disso, clique aqui no nosso link para você adquirir o material completo, porque aqui eu conto muito mais, eu entrego muito mais da doutrina bíblica da adoção. Que Deus te abençoe. Eu espero ver você no próximo bloco, se Deus assim nos permitir. Tchau!